Supremo Tribunal Federal decidiu na sessão plenária desta quinta-feira que é válida a reserva de vagas para negros em concursos públicos federais. O plenário declarou constitucional uma lei de 2014 que determinou a reserva de 20% das vagas em concursos públicos federais para negros. Os ministros analisaram a ação proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo era sanar dúvidas sobre a aplicação da norma, que vinha sendo questionada em outras instâncias do Poder Judiciário. O julgamento começou em maio. Na ocasião, a ONG Educafro disse que apenas 27% dos cargos federais são preenchidos por negros. O relator ministro Luiz Roberto Barroso defendeu que é dever do Estado corrigir a injustiça histórica que há no Brasil. Todos os ministros acompanharam o relator, entendendo que a reserva de vagas é válida. É notória a falta de oportunidade no mercado dos negros. E as estatísticas são vergonhosas, como escancarou o ministro relator Luiz Roberto Barroso. E visando a correção, visando alcançar-se o que querido pela Constituição Federal, nós só temos o peso da lei. Aceitar tese diversa significaria tornar perigosamente menos intensa e socialmente mais frágil a proteção que o ordenamento jurídico dispensa no plano nacional e na esfera internacional aos grupos que se expõem a uma situação de maior vulnerabilidade. Tudo que dizem que se põe sobre ações afirmativas, e neste caso eu faço coro ao ministro Lewandowski especialmente, não são porque nós temos nela a melhor forma democrática de convivência, mas porque elas são necessárias para que, convivendo com os negros, afirmando aquilo que antes nos foi negado, convivendo com todas as pessoas que são discriminadas, as pessoas passem a mudar o seu próprio conceito para não ter o pré-conceito, independente de querer conviver. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram que, em caso de nomeação em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à promoção ou progressão funcional retroativa. Para os ministros, a promoção e a progressão dependem não só do reconhecimento do tempo de serviço, mas também do cumprimento de outras exigências legais, como, por exemplo, a aprovação em estágio probatório. Mostra-se adequado o argumento segundo o qual a promoção ou progressão funcional, a depender do caráter da movimentação, se vertical ou horizontal, não se resolve unicamente mediante o cumprimento do requisito temporal, pressupondo a aprovação em estágio probatório e a confirmação no cargo, bem assim o preenchimento de outras condições indicadas na legislação ordinária. A questão efetivamente que está no busilis, no nó do tema em desate, é mesmo a atinente direito de promoção. E nesse ponto, a conclusão de Sua Excelência, eminente ministro relator, agasalha também a conclusão que cheguei. Eu tenho a honra, portanto, de acompanhar o eminente relator. É como voto. Não se deve admitir a retroação dos efeitos de nomeação em cargo público, sobretudo para a aquisição de direitos funcionais que dependem de efetivo exercício e avaliação de desempenho, e aqui, portanto, estou convergindo com todos os votos que me antecederam. A progressão funcional com o aproveitamento de tempo de serviço não trabalhado equivaleria a uma medida compensatória sem que exista, no ver do Supremo, fundamento para a responsabilidade civil do Estado. E, além disso, na forma do enunciado da súmula vinculante número 37, não caberia ao Poder Judiciário conceder vantagem funcional sob o fundamento de isonomia. Na hipótese de nomeação em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à progressão ou promoção funcional sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. É como voto, presidente.
Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, com essa decisão de ontem do Supremo, se encerra o assunto em relação, não tem mais discussão em relação às cotas? Em relação a essa legislação de 2014, não mais. A proposta, a ação que foi discutida ontem, na verdade finalizada, porque já iniciada no início de maio, ela foi proposta pelo Procurador-Geral da República em razão de uma controvérsia judicial existente e girando em torno dessa legislação que previa essa cota de 20% para negros em concursos públicos da União. Vamos estabelecer esse foco. No âmbito dos estados e municípios, pode haver uma legislação específica em razão da autonomia dada pela Constituição a esses entes federativos, mas no âmbito da União, resolveu-se o Congresso Nacional legislar elaborar essa lei específica para estabelecer que tanto nos poderes executivo, legislativo, judiciário, de âmbito federal, 20% das vagas devem ser reservadas aos negros. E como foi proposta, a discussão foi proposta numa ação declaratória de constitucionalidade, em razão dessa controvérsia jurídica, juízes do Brasil inteiro dizendo que uma hora era constitucional, outra hora não era constitucional, chega até o Supremo uma ADC para que o Supremo possa resolver definitivamente e de forma vinculante, já que se trata de um controle de constitucionalidade. Decidindo pela constitucionalidade da norma, nenhum juiz mais no Brasil pode dizer o contrário de que essa lei seria inconstitucional em razão dessa obediência, dessa vinculação da decisão, dessa autoridade maior que é a decisão do Supremo nesses controles concentrados de constitucionalidade. Os ministros que votaram ontem, ministros Dias Toffoli, ministro Celso de Mello, ministra Carmen Lúcia, acabaram agregando a uma maioria que já havia sido formada anteriormente e, por votação unânime, confirmaram a constitucionalidade da norma e disseram que ela vai ao encontro do princípio da isonomia e do espírito da própria Constituição, que é resgatar aquele passado ao ministro Luiz Roberto Barroso, que já havia votado anteriormente no início do julgamento. Ele disse que haveria um dever do Estado de reparar um problema que era histórico. E nos números trazidos de juízes que compõem o poder, não apenas de juízes, mas de negros que compõem os cargos públicos na administração pública da União, são muito menores do que de outras, vamos dizer assim, de brancos ou pardos, e que faria a necessidade do Estado ter essa política pública, essa política afirmativa, essa ação afirmativa para propiciar a efetividade e a concretização, a materialização do princípio da isonomia e da igualdade. Então, vem ao encontro do que a própria Constituição estabelece. Mas esse, Érica, não foi o único julgamento realizado na sessão plenária de ontem. Os ministros também acabaram decidindo que aquela pessoa que passa num concurso público, mas que tem a sua nomeação determinada por uma decisão judicial, porque em razão de algum problema não foi nomeada pela banca e aí ingressa, se insurge contra aquela decisão e vai buscar no Poder Judiciário uma satisfação para que ele possa ter reconhecido o seu direito líquido e certo de ser nomeado para aquele cargo, ele não tem direito à progressão no cargo, porque ele não teria ocupado aquela vaga desde o início. E qual foi a discussão trazida no plenário ontem? Os ministros decidiram que não tem essa progressão em caso de nomeação judicial, porque os requisitos para a progressão em um cargo público não se deve levar em consideração apenas o lapso temporal de 3 anos que os servidores levam para adquirir a estabilidade no serviço público. Existem outros fatores de índole subjetiva que apenas durante todo o período do estágio probatório, que aí é necessário que você esteja em efetivo exercício, poderá ser comprovado para que haja, portanto, o direito à progressão. E o que se pedia aqui no recurso que foi julgado ontem pelo plenário era justamente que houvesse o reconhecimento desse lapso temporal e fosse dado o direito a esses defensores públicos que foram nomeados, os defensores públicos no estado do Mato Grosso, que foram nomeados por ordem judicial, a terem o direito de computar aquele tempo para que houvesse a progressão na carreira. E os ministros disseram que não, é preciso que haja o estágio probatório para tão somente assim aferir se há ou não o direito de progressão. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até. Tá lá.